bem-vindos. Amigos, eu escolhi fazer um histórico da interpretação bíblica e, por fim, né, ao finalizar a palestra, falar um pouquinho sobre os desafios da pós-modernidade e a sua influência na hermenêutica bíblica, para que nós possamos entender. Eu vou fazer aqui uma gradação, vou começando do período patrístico, falando algumas coisas, para que a gente possa, então, entender algumas questões. Vou começar aqui, deixa eu passar. Muito bem. Nós temos uma hermenêutica primitiva, eu coloquei aí barra patrística, que é uma hermenêutica difusa. Ela não tem um centro, ela não tem uma concentração, né? Ela é heterogênea, e difusa. Cada um dos pais da igreja, daqueles que estão ali pelo período do início da era cristã, né, após ali o discípulo João, a partir do ano 100, nós temos uma hermenêutica primitiva difusa, até porque eles não tinham muita noção ainda sobre o que era a interpretação dos textos bíblicos, quais eram, de fato, os textos canônicos. Logo no início desse período, não havia uma canonicidade, né, dos textos bíblicos. Esse período também é marcado por isso, por um encaminhamento do cânon bíblico. Entre esses que estão aqui, eu vou destacar Marcião, pelo fator de que ele foi o primeiro, Marcião, conhecido como Marcião o herege, ele foi um dos primeiros a fazer um cânon bíblico. Ele escolheu 13 livros daquele período que, para ele, eram os livros mais importantes do cristianismo. Em reação a isso, houve, então, uma construção do cânon bíblico. Então, assim, naquele período, entender o texto bíblico era um pouco confuso, até porque ainda não havia o cânon completo, assim, pelo menos a escolha do cânon, e alguns problemas aconteciam. Por isso que apareceram vários modelos. E aqui eu destaco quatro modelos, tá certo? Deixa eu só afastar aqui o meu... ficou aqui meio escondido para mim. Um dos principais livros que eu utilizei foi o livro, um dos livros que o Juscelino falou, né, do George Reid, que é uma organização. E essa parte aqui, essa parte histórica, eu tirei do livro Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, de David S. Dockery. Então, é um livro interessante, ele faz um histórico e ele também conta um pouquinho da hermenêutica contemporânea, fazendo uma alusão à hermenêutica primitiva. E ele aqui divide em 4, ele divide aqui em 5, mais ou menos como eu falei para vocês anteriormente, da difusão que era a interpretação e o modelo hermenêutico primitivo patrístico. Então, nós temos ali um modelo pietista ou funcional dos pais apostólicos, nós temos um modelo dogmático ou autorizado dos apologistas, aqueles que se levantaram contra aqueles que iam contra as doutrinas bíblicas, por exemplo, os gnósticos daquele período, o modelo alegórico ou orientado para o leitor. Esse modelo ele vai sendo morto e ressuscitado no transcorrer da história. É interessante que ele vai e volta. O modelo alegórico, né, que ele tem como o seu pai principal Orígenes, né, que é o pai do alegorismo, e aí também Orígenes sendo pai, temos o modelo histórico literal ou orientado para o autor, que é o que a gente tem entre esse e o modelo 5, que é o modelo canônico, que é o modelo orientado para o texto, é o que a gente tem de um pouco mais parecido do que os reformados vão fazer ali no período pré e pós-reforma, né? Esse modelo número 4 e modelo número 5. Então, basicamente, se divide nisso. E aí nós chegamos à Idade Média, tá bom? Nós chegamos aqui à Idade Média, que é um período histórico. Pastor, só um minuto. Pastor, o senhor vai disponibilizar o slide depois? 100%. Vou disponibilizar, vou enviar no grupo aí.
viu? Então, nós temos as filosofias, elas vão se entrelaçando durante todo esse período, mas nós temos basicamente aqui um período histórico. E esse período histórico ele é fundamentado por uma visão única de interpretação bíblica, por uma visão unilateral de interpretação bíblica. E essa visão unilateral ela foi sendo construída. Ela não apareceu como todas as outras, ela não apareceu de uma hora para outra, ela foi construída. Portanto, nesse período, a partir desse período, nós temos somente o clero como tendo oportunidade de interpretar a Bíblia. E é aí onde nascem as maiores heresias da história, né? Onde há uma amalgamação do paganismo com dos conceitos pagãos com os conceitos bíblicos, né? Digamos assim, com os conceitos da Torá e os conceitos que viria ali após os escritos de Paulo, do apóstolo Paulo, e todo o contexto que vai ali completar o Novo Testamento. E eu, estudando isso aqui para passar para vocês, não deixei passar o cumprimento profético de todo o escopo que nós temos no livro do Apocalipse, em que nós podemos fazer ali a nossa analogia, na verdade, o paralelismo dos períodos históricos e o que vai ocorrer em cada período histórico desse. Então, nós temos as 7 cartas às igrejas, nós temos os 7 selos e também nós temos as 7 trombetas. Nós temos, então, aqui nesse interessante que no Apocalipse, os detalhes, cada carta tem cada período desse é retratado tanto nas cartas, tanto nos selos, quanto nas trombetas, e eles são complementares. Isso é uma coisa mágica ali, uma coisa interessante do livro do Apocalipse, do livro de Revelação. Então, nós temos aqui o cumprimento profético, em que, de fato, haveria uma queda, haveria uma ida em direção ao que o diabo estava levando, né? Haveria uma apostasia, e nós temos exatamente esse período aí, digamos assim. Claro que já 1798 não é mais um período de Idade Média, né? Nós já estamos ali com a queda da Bastilha e tudo aquilo que ocorre na Revolução Francesa. Mas eu quero levar até esse período para fazer um pouco uma análise do período bíblico profético que está no livro do Apocalipse. E aí nós temos uma hermenêutica medieval. E aí eu volto um pouquinho para a gente trabalhar esse tema da hermenêutica medieval do século V. E isso aqui é um ponto muito importante. As principais bases da interpretação correta da hermenêutica que nós temos hoje, elas chegaram à conclusão neste século, apesar de toda apostasia que a Igreja Romana se meteu, né, todo pé na jaca, pé na lama que ela foi enfiando ali pouco a pouco, mas nós temos ali uma conclusão de mais ou menos o que Calvino lá na frente vai trazer de volta, né? Os reformados vão trazer de volta esses contextos que nós veremos aqui, que foram conclusivos para no século número 5. Então, quais são eles? Primazia do sentido literal da Escritura, rechaçando aqui a alegoria, uma concessão em favor de um sentido múltiplo ou mais profundo da Escritura. E eu venho ressaltar aqui que eu estou fazendo uma leitura do que aconteceu e não corroborando que tudo isso aqui esteja correto ou algo desse tipo. Então, nós temos a necessidade de pressupostos de fé na interpretação, nós temos o contexto canônico para a interpretação, isto é, a Escritura deveria ser interpretada pela Escritura. Então, o conceito sola Scriptura e tota Scriptura, ela é bem anterior à Reforma Protestante. Ela foi necessária para que houvesse um retorno a isso, né? Para que houvesse um retorno a isso do que no princípio foi construído no histórico da Igreja cristã.
Então, nós temos também outro princípio aqui dessa hermenêutica. A Escritura deveria ser interpretada para a edificação da igreja, a fim de produzir maior conhecimento de Deus e maior amor a Ele. Princípio número 6, a interpretação deveria estar em desacordo com a regra de fé da igreja. E a Escritura deveria ser interpretada cristologicamente. Então, nós temos todas essas bases que foram ali calcadas, firmadas no século V. E aí nós temos uma queda, um abandono de todos esses métodos do século V até o século XIV, XV, entrando ali para o século XVI, e nós entramos aqui no período da Reforma, né? Até um período de reforma em que nós temos a vinda de alguns homens importantes para a hermenêutica bíblica. É interessante que quando o tempo vai passando, chegando mais para perto do século XVIII, XIX e XX, a hermenêutica ela vai deixando de ser, digamos assim, um monopólio dos teólogos e passa, na verdade, é um sentido contrário. A hermenêutica geral ela vem adentrando na hermenêutica bíblica. Isso é um ponto que a gente vai ver mais à frente. Então, nós temos aqui, para a reforma, Martinho Lutero. É interessante que Martinho Lutero foi um homem muito importante, extremamente importante, para o retorno à fé dos pais apostólicos, do retorno à fé do que nós tínhamos de primitivo na Igreja de Cristo. Mas ele cometeu alguns equívocos, né? Ele teve alguns problemas. Isso é natural do crescimento, do conhecimento de cada um. Então, Martinho Lutero ele começou usando o método alegórico. Contudo, ele mais tarde resolveu abandonar esse método, foi rechaçado por muitos que rodeavam a ele ali, alguns de seus contemporâneos, para abandonar esse método. Erasmo, John Colet, ele puxou o sentido literal, né, que é um sentido de um aspecto de renascimento da hermenêutica medieval. E aqui está o que esse livro, que eu terei todo esse histórico, chama de o maior exegeta reformado, que é o João Calvino. E o João Calvino ele vai ali ressuscitar o modelo histórico gramatical como base do conhecimento e da interpretação bíblica. Irmãos, amigos que estão nos ouvindo, esse aqui é um dos momentos de revolução na história da interpretação. Este modelo, o modelo histórico-gramatical, ele terá o poder de derrubar praticamente tudo, né, os reformados, tudo que foi criado de maneira apostática, né, de apostasia criada pela Igreja Romana e por tudo aquilo que infestava os conceitos pagãos que entraram no cristianismo, né? No cristianismo que nós conhecemos desde o período medieval. Então, João Calvino ele vai fazer essa ressurreição e trazer esse modelo histórico gramatical como base e que é o modelo que nós, como adventistas do sétimo dia, não como adventistas do sétimo dia, né, mas como estando no escopo ali do movimento milerita, esse é o método que o Guilherme Miller vai adotar com base nos reformados. Então, veja como isso é importante. A nossa raiz, de certa forma, ela tem base reformada. Porque se não fosse o modelo histórico-gramatical, modelo adotado por Guilherme Miller, ele não chegaria às conclusões que ele chegou, juntamente com o grupo que estava estudando com ele, não chegaria às conclusões que ele chegou em relação a Daniel 8,14 e tudo que se referia às profecias de Daniel. Então, esse aqui é um ponto muito importante que eu ressalto para o nosso entendimento desse período medieval e o entendimento hermenêutico desta época. E aí nós vamos avançando
já não é mais, nós já não estamos mais na Idade Média, mas avançando ali para a modernidade, em que a modernidade tem alguns paradigmas. Eu posso aqui, eu escolhi alguns pontos sobre a modernidade. Não são todos os pontos, mas são os pontos que eu achei importante para essa temática. Então, os amigos que estão ouvindo, poderiam aqui elencar outros pontos da modernidade, mas esses foi o que eu achei importantes, são pontos importantes que vão mostrar um pouco e vão influenciar, na minha visão, a hermenêutica de uma forma geral e, claro, para nós, interessante, a hermenêutica bíblica. Então, nós temos aqui o nascimento da racionalidade e do avanço científico. Então, nós vamos ter como base aqui o pensamento cartesiano, né? A ideia cartesiana, que tudo pode ser, que através do método é possível se chegar à verdade. Então, através da racionalidade, do avanço científico, do cartesianismo, pode-se chegar à verdade. Nós temos aqui também o ideal iluminista, tudo sendo avançado com a luz da ciência, e o rompimento total, o rompimento completo da visão teológica. Então, nós temos agora, diferente do modelo histórico, né, um modelo histórico e também filosófico, nós temos agora um paradigma filosófico adentrando na história da humanidade, que é o paradigma da modernidade, em que a verdade poderia ser alcançada através do método. Mackintosh diz assim, nesse período estabelece-se a razão no trono do juízo e insiste-se que toda a doutrina deve ser julgada pelo tribunal da razão. Só o que é racional deve ser aceito. Então, a fé ela é descartada. A crença ela é jogada no lixo. Então, se há agora o nascimento da dicotomia fé-ciência, elas não podem se conciliar mais. Então, ou você aceita um, ou você aceita o outro. Não é possível uma acomodação de uma em outra ou da outra em uma. Por isso que, nesse momento, há essa dicotomia completa. Nós temos ainda, em alguns períodos, até alguns cientistas que tentam acomodar isso, mas aos poucos isso vai cada vez mais sendo esquecido. Como todos vocês sabem, nós temos homens como Isaac Newton, postulou a física mecânica, né? As principais leis da física mecânica foram postuladas por Isaac Newton, e ele pessoalmente, para ele não havia essa dicotomia fé e razão, fé e ciência. Contudo, isso foi cada vez mais diminuindo. À medida que o tempo passava e se aproximava ao século XIX, do século XX, essa dicotomia foi aumentando e era inadmissível que um cientista tivesse algum tipo de crença, algum tipo de fé, especialmente se fosse fé no cristianismo. E aí nós temos na hermenêutica moderna agora, e isso aqui é um ponto importante, a hermenêutica moderna, pós-reforma, ela nasce dentro do berço do luteranismo. Ela é agora uma reação, ela é uma reação alemã, digamos assim, né? É um levante alemão para a destruição daquilo que foi levantado pelo paganismo antes do pré-reforma. Então, nós temos aqui homens que vão influenciar até hoje, né? Vão influenciar até hoje o nosso histórico e a nossa interpretação do texto bíblico. Então, aí nós temos alguns que foram contemporâneos, outros não. Philipp Jacob Spener, August Hermann Frank, alguns menos conhecidos, né? A maioria não conhecido aí, o Johann Salamo Semler e o Johann David Michaelis. Todos eles vão ser uma espécie de doutores, né? De pessoas que vão discutir esses temas dentro
da hermenêutica. E aí nós temos no número 5, no item número 5, talvez talvez não, com certeza, um autor que ele veio para fazer uma mudança no paradigma, que é o Friedrich Schleiermacher. O Schleiermacher, ele é o pai da teologia liberal, né? Ele, na verdade, pai ali, ele foi o precursor disso, né, da teologia liberal e do método crítico histórico, ou histórico crítico, ou chamado de crítico histórico. O Friedrich Schleiermacher, ele é, sem dúvida, um homem que foi importante para essa desconstrução, né? Para essa desconstrução do texto bíblico, da crítica das fontes. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, e também dos ocorridos da história do cristianismo. Ele rompe, praticamente, é um teólogo que rompe com a fé cristã. E ele vai ser estudado posteriormente por vários autores, e esses autores que vão estudar Friedrich Schleiermacher, eles vão influenciar hoje a teologia do século XX. Então, aqueles que se debruçaram no século XIX, para estudar Schleiermacher, são alemães, né? Nós temos aqui praticamente um monopólio da teologia dentro da Alemanha. A teologia cristã, ela é fortemente ali calcificada na Alemanha, e nós temos então o Friedrich Schleiermacher sendo o pai e o influenciador de homens que vocês verão daqui a pouco. Esse rapaz aí, ó, procurei uma imagem dele, essa foto não, esse desenho dele, né, do Schleiermacher. E quais foram as consequências para a teologia do liberalismo do Schleiermacher, né? Quais foram as consequências dele e de seus estudiosos, né? Aqueles que foram interpretar. E vocês sabem que todo autor ele tem ali os seus intérpretes que vão estudar o seu conteúdo e dar a visão de cada um. Então, comecemos aqui. Primeiro deles, rejeição dos relatos bíblicos miraculosos. Através da teologia liberal e do método crítico histórico, nós temos então aqui uma ida até também o Antigo Testamento, mas uma crítica muito maior em relação ao Novo Testamento, aos milagres de Jesus. Os milagres de Cristo tentaram, né, explicar fortemente esses milagres, né? Também, sem dúvida, foi tentado explicar o que aconteceu no Antigo Testamento, os relatos miraculosos, passagem do Mar Vermelho, os milagres de ressurreição. Tudo isso, então, foi buscado ou na crítica das fontes, ou na forma, ou na redação, ou na forma que não poderia ser explicado através da razão. Então, veja que se a razão não podia explicar, havia ali, então, uma certa rejeição, uma completa rejeição. Distinção entre fé e história. A exegese agora era controlada pelo tecnicismo, né? pela técnica. Se não se encaixasse, se não houvesse uma comparação correta, se não convencesse, o texto não passava, né? Queridos, esse é um formato extremamente danoso, ofensivo ao texto bíblico, e não pode ser aceito de forma nenhuma por aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática, o livro dos livros, tá bom? Então, o formato de Schleiermacher, né, não é possível. A afirmação de que a Bíblia contém mitos. E aí começa-se, então, estudamos, inclusive, na lição da Escola Sabatina, em um dia desses, sobre essa mitologia, né, essa comparação. Até o Jason, que está aí conosco, ouvindo, falou um dia sobre isso, falou muito bem sobre isso, né? A comparação dos mitos cosmogônicos de outros povos, como os babilônios, os assírios, os egípcios, tentando fazer uma comparação com o povo hebreu e dizendo que aquilo é apenas mito.
é a diminuição e a relativização da verdade bíblica. E a formação, que eu já falei para vocês, do formato histórico crítico, que trabalha a crítica das fontes, da forma e da redação. Então, nós temos nesse escopo esse combo, né? Esse combo vindo ali pelas mãos de Schleiermacher e o nascimento do liberalismo teológico. É só um adendo aí nesse ponto, pastor, que você está falando aí, é que o que o Schleiermacher, o próprio liberalismo no fim das contas, é um conjunto de pressupostos sobre a própria interpretação, né? O Schleiermacher, ele parte do pressuposto de que tudo que está no texto deve ser interpretado pela razão. Logo, ele é um racionalista com pressupostos racionalistas que elaboram uma hermenêutica tentando converter o que ele está entendendo ao que ele já pensa. Né? Ele pensa que a verdade vem de um jeito e, para ele, a Bíblia tem que ser filtrada pela própria ideologia, a ideologia cientificista. Então, erro é quem acha que a ciência é neutra, né? Quem acha que o cientista ateu, ele olha de modo objetivo, ele parte de pressupostos. E o liberalismo teológico, ele é os pressupostos ateístas aplicados ao momento de ler a Bíblia, de interpretar e de discutir, né? Inclusive, obrigado, Juscelino, muito bom, obrigado pela participação. Inclusive, os estudiosos do próprio Schleiermacher, como Rudolf Bultmann, que a gente vai ver um pouco sobre ele, e Karl Barth, eles vão rechaçar e vão construir uma nova teologia liberal em cima da teologia liberal do próprio Schleiermacher. Então, a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aí, nessa hermenêutica moderna, pós-reforma, dentro do luteranismo, outros, aí aqui nós já partimos como ponto de partida de Schleiermacher para frente. Então, este grupo aqui, este grupo de teólogos, que também dentro do luteranismo, para vocês verem como o que Lutero fez não foi algo simples, né? Foi algo extraordinário, fazendo ali que nasça uma nova teologia, uma nova forma de interpretar a Bíblia. Então, nós temos aqui este grupo de pessoas que são, veja, os Schleiermacher, os escritos dele ali, ele faleceu em 1834, e todos esses que estão aqui, o Gottlob Frege, Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, que é um dos mais, os três últimos são os mais conhecidos, né? E os três primeiros são os menos conhecidos. Mas todos eles se debruçaram em interpretar os escritos de Schleiermacher dentro do luteranismo, tentando afetar ali o que é a interpretação bíblica, né? Então, assim, eles vão num caminho completamente contrário de Martinho Lutero e dos primeiros reformadores, João Calvino. João Calvino devia estar se revirando ali no túmulo, vendo esses homens discutirem sobre a hermenêutica bíblica, né? Então, essa é uma hermenêutica moderna. Essa hermenêutica, agora eu quero fazer aqui um adendo. Essa hermenêutica moderna, ela é a base do que nós teremos futuramente na hermenêutica pós-moderna. O que se tem da hermenêutica pós-moderna é um desdobramento, uma interpretação dos escritos de Heidegger, Bultmann e Karl Barth. Veja que interessante. Então, agora, Schleiermacher passa a ser avô de uma teologia completamente distinta da dele. A teologia de Schleiermacher foi desdobrada por esses homens, né, agora, e isso aqui vai se desdobrar na teologia na interpretação pós-moderna, então, que é completamente contrária ao pensamento do Friedrich Schleiermacher. Então, nós temos esses aqui que são os mais importantes. E eu destacaria como um dos mais importantes intérpretes de Schleiermacher e também crítico, isso é importante dizer, alguns pensamentos dele, do Rudolf Bultmann, são completamente contrários ao de Schleiermacher. Então, este homem
teve grande importância para o método crítico histórico e para a teologia liberal. Na verdade, ele aprofundou e levou para um caminho que talvez Schleiermacher não imaginasse. Então, ele, assim, como Schleiermacher, ele também acreditava na agora travou aqui, na desmitologia de Cristo. Então, Cristo ele foi desconstruído e foi transformado no Cristo apenas histórico. Então, Cristo não era aquele ser, o Filho de Deus encarnado, mas era apenas um ser histórico. Então, Cristo passa a ser histórico de Schleiermacher ali para frente, através dessa interpretação. O pastor Elias Brasil foi nosso professor lá no seminário, e ele deu uma matéria para a gente de IGB, Introdução Geral à Bíblia, e ele falou um pouquinho sobre Rudolf Bultmann, né? E ele conta que um dos alunos de Rudolf Bultmann assistiu um sermão lindo dele sobre a ressurreição de Cristo. E aí, quando chegou em sala de aula, ele perguntou: mas professor, o senhor não acredita que Cristo ressuscitou e prega sobre isso? Ele disse: mas os que ouviram acreditam, né? Então, ele resolveu criar essa teologia e ficar realmente desta forma. E aí nós temos as bases para a pós-modernidade, tá certo? Que é a negação da objetividade. Agora, veja que interessante. Sempre quem ditou a interpretação bíblica foram os teólogos. Bom ou ruim, os teólogos era eles quem ditavam a hermenêutica bíblica. Contudo, a partir dessa efervescência do século XIX, vindo já para o século XX, das variadas interpretações, nós temos agora os filósofos e intérpretes influenciando a hermenêutica bíblica. Se a hermenêutica bíblica e a exegese bíblica eram formatos, eram modelos para a interpretação de outras coisas de forma geral, agora o caminho passa a ser inverso. A filosofia passa a ser a forma de se estudar o texto bíblico. Então, nós temos vários desdobramentos em relação a isso. Os principais deles são esses aqui. O Friedrich Nietzsche, né, que ele diz que não há fatos, apenas interpretações, e o Heidegger, que nós vimos há pouco, que não é possível a busca da verdade fora da experiência. E aí, é aquilo que eu falei, nós temos vários outros autores que eles vão interpretar os autores anteriores, colocando a sua pitada de conhecimento e aplicando os estudos atuais aos estudos antigos. É uma reinterpretação dos autores anteriores. E este homem aqui, o Hans-Georg Gadamer, que faleceu em 2002, ele nasceu ali no comecinho do século XX, né? No final do século XIX, início do século XX. Ele começa aqui, e é importante lembrar também, ele foi contemporâneo aqui do Bultmann, né? Ele foi contemporâneo do Rudolf Bultmann. E eles chegaram a conversar entre eles. E o próprio Bultmann também, em uma das minhas fontes aqui, que eu estudei, o Bultmann, ele começa a interpretar os textos a partir da forma que Gadamer também entendia. Então, primeiro, para ele, o texto é uma mediação de significados. Veja que nós temos agora o nascimento de uma nova hermenêutica. O texto é uma mediação de significados, é uma espécie de diálogo entre duas pessoas que chegam em um acordo. São significados polivalentes. Eu falei um pouco sobre isso de maneira muito rápida na palestra que eu dei sobre cosmovisão cristã, no Congresso Universitário, sobre essa questão. O nascimento da resposta do leitor. O nascimento não, a ressurreição. Porque isso aí já era um método, contudo, rechaçado desde o período patrístico. Nós temos a resposta do leitor. Ora, a alegoria não é uma resposta do leitor? Sem dúvidas. Então, nós temos aqui o renascimento da alegoria de uma forma
particular para o período da pós-modernidade. Então, o texto ele é mediação. É mais ou menos assim. Essa resposta do leitor, né, que é em inglês o reader response, essa resposta do leitor é um diálogo entre a minha interpretação de mundo, de onde eu vim, como eu vivi, os meus valores, os meus conceitos aplicados ao texto que eu estou lendo. Lembrando que isso aqui não é simplesmente uma leitura da hermenêutica bíblica. Essa é uma leitura geral, aplicada à literatura de forma geral. Então, isso aqui tem como base a literatura geral. E quando vai capilarizando para dentro das outras hermenêuticas, hermenêutica jurídica, hermenêutica, seja lá qual for, no nosso caso, a bíblica, ela vai, então, tomando essa forma. Então, o texto passa a ser um diálogo. Então, se eu sou um africano, né, que tem uma vida assim, vivi de tal forma, eu posso ler a Bíblia segundo as minhas pressuposições e interpretá-la segundo isso. Eu não preciso seguir um modelo reformado ou gramatical histórico para chegar a uma conclusão do texto bíblico. Agora, a responsabilidade da interpretação é do leitor. O autor deixa de ter a sua importância. O leitor deixa de ser influente. E o texto bíblico, ele perde a sua importância. Então, ele perde o seu valor e agora ele passa a ser um texto comum, interpretado ao bel prazer de quem está lendo. Isso aqui, irmãos e amigos, tem muitos desdobramentos, muitos. Eu falei na palestra, né, que aqui nasce nesse período, digamos assim, desse período um pouco para trás, até onde nós estamos hoje, a autoajuda, né, a literatura de autoajuda, e aí a adaptação dessa cosmovisão, desse formato, à Bíblia. E aí, veja que nesse período aqui, nasce o que nós chamamos de pentecostalismo, né? Pentecostalismo, esse período até meados do século XX, nasce a teologia da prosperidade, ela tem as suas raízes nessa forma de pensamento, e outras teologias que as mais infinas que a gente possa imaginar, elas nascem nesse escopo. Teologia feminista, teologia negra, teologia, o que você imaginar de teologia específica, né, chamada de teologia específica, ela nasce, então, nesse contexto. E aqui, a hermenêutica, ela passa a ter um ponto de partida. Ela passa a não mais ser a razão, passa a ser a experiência. Então, como eu falei anteriormente, é a ideologia de cada um. A partir das minhas pressuposições, de onde eu leio, eu assumo que tenho pressuposições e assumo que essas pressuposições vão afetar o meu entendimento, mas está de boa. Eu sigo e assim vou vivendo. E vou lendo e interpretando da minha forma. É o contexto de cada um, a primazia é do leitor, e aqui nós temos fortemente a entrada do existencialismo. Talvez seja aí que nasça, então, essa pressa, né, digamos assim, da aplicação do texto bíblico. Esse conjunto aqui, ideologia, contexto de cada um, primazia do leitor e existencialismo, pularem ali, como fazem com salto com vara, pularem da leitura do texto para a aplicação do texto. Então, isso aqui, hermeneuticamente, é até um crime, né? Você sair da leitura para a aplicação sem nenhum outro tipo de adendo, sem nenhum outro tipo de estudo, de aprofundamento do contexto bíblico, da língua original, então do contexto, de como foi escrito o livro, para quem foi escrito, e todas as bases da hermenêutica. Esse tipo de hermenêutica, a partir da experiência, uma hermenêutica já do século XX, ela destrói, então, esse modelo hermenêutico tradicional vindo dos reformadores. E aí, nós temos aqui as influências da pós-modernidade na hermenêutica bíblica.
Então, vamos lá para algumas. Estão me ouvindo ou travou aqui? Eu vi que alguém colocou que travou. Está ouvindo? Então, nós temos aqui negação da interpretação. Há uma abertura, negação de uma interpretação única. Interpretação única. Há essa palavra que ela digitei errado. Há uma abertura para uma pluralidade de interpretações. Então, vou pegar aqui um texto. Bom Samaritano, por exemplo, é um texto muito conhecido. Ali, o bom samaritano pode ser qualquer um. Ali, não há preocupação em saber que Cristo estava explicando naquele momento quem era o próximo para aquele contexto. Foi essa pergunta. Então, Senhor, quem é o meu próximo? E aí o texto bíblico diz que Cristo, então, contou a história sobre quem era o próximo para explicar aqueles homens ali, aqueles homens daquele contexto imediato. Então, há uma pluralidade de interpretações. A ausência, e a partir daqui, certo? A partir daqui, uma outra coisa que seja positivo, porque assim, a gente até conversei isso com o Juscelino hoje, a gente sempre pega o combo inteiro e joga no lixo muitas vezes. Sendo que é possível que exista algum ponto que seja positivo daquele contexto. Então, eu queria falar para vocês que, ao encontrar esses pontos positivos, eu irei ressaltar aqui, mas também de maneira muito rápida. Na hermenêutica pós-moderna, a ausência da preocupação em investigar a veracidade dos textos. Então, assim, essa preocupação, a crítica das fontes que Schleiermacher trouxe, que Schleiermacher entregou, né, e seus discípulos posteriores, estudantes do seu texto, também reafirmaram, essa preocupação já não há mais para o pós-moderno. Então, a questão dos manuscritos, a quantidade de manuscritos, os escribas, se há uma modificação aqui de um texto aqui, outra ali, se há uma palavra que tem no manuscrito, no códice tal e não tem no códice tal, para ele não importa. Então, esse talvez seja um ponto, essa ausência de preocupação em investigar a veracidade do texto seja um ponto importante para que o leitor pós-moderno possa se achegar ao texto bíblico. Há também um abandono da busca pelo sentido original da passagem. Então, isso aqui é um ponto muito negativo nesse abandono da busca do sentido original. É o que eu falei há pouco. Não há necessidade de saber por que aquilo que foi escrito. Eu leio, vou direto para a aplicação e minha vida segue. Me sinto melhor por isso e acabou. Não, mas isso aqui tem que ser lido porque tem que ser entendido à luz do contexto do apóstolo Paulo. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso, e não importa para o leitor pós-moderno. Ele abandona o sentido original e vai direto para a aplicação. Então, isso o deixa à vontade. Há também um ceticismo quanto à possibilidade de identificação da intenção do autor, é o que eu falei agora há pouco, né? Tem a ver com isso. E aí, é o que eu falei, né? A alegoria, ela apenas não nasceu agora, ela ressuscitou, ela veio de outros períodos. Então, nós temos aí o retorno à interpretação alegórica. E, por último, aqui, busca do sentido da passagem em sua relação com o leitor, em detrimento de sua busca na intenção autoral ou do próprio texto. Então, veja que é um conjunto de bases, né, de pressupostos que afetam diretamente a interpretação correta do texto bíblico. Eu trouxe aqui também conceitos, ali são conceitos aplicados direto à interpretação, tá certo? Esse aqui são contextos aplicados direto à interpretação, seja bíblica ou seja de outra forma. E aqui eu trouxe características da pós-modernidade para a gente analisar um pouquinho também à luz do que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos nas características da pós-modernidade. E essas características, elas foram pensadas de vários autores. Nós temos muitos autores que falam sobre o tema da pós-modernidade, da hipermodernidade, que fazem
essa leitura, né? Nós temos o tradicional Bauman, nós temos também o Gilles Lipovetsky, que é um que já usa até outra expressão, questão da hipermodernidade. Então, entre muitos outros autores. O Lyotard também fala sobre isso, interpreta a questão da pós-modernidade que nós temos hoje em nossas mãos. Então, veja, há um pluralismo de opiniões, conceitos, comportamentos, ideologias e crenças. Não há mais aqui uma posição firme em relação, muitas vezes, a uma ideologia. Há a possibilidade de mudança. Há uma possibilidade de mudança. Esse pluralismo de opinião leva a esta possibilidade de comportamento, ideologia e crença. Temos também um relativismo que dita que a defesa da verdade absoluta consiste em arrogância e pretensão de domínio. Então, nós temos pessoas extremamente que estão ligadas ao subjetivismo e estão despreocupadas se aquilo ali é uma verdade absoluta. A verdade que interessa a ela é a sua própria verdade. Então, seja feliz e não precisa se preocupar com nada. Então, essa é o pensamento. Há um pragmatismo qual prescreve que a busca de resultados é o que importa, em detrimento aos métodos. Então, e esse pragmatismo aqui está ligado diretamente à experiência, que talvez seja um ponto positivo para a questão do cristianismo e do evangelho. Porque, querendo ou não, um encontro com Cristo é uma experiência de transformação. Então, se ele é levado a essa experiência, ele está aberto a isso, a uma experiência, né, ao pragmatismo, este pode ser um ponto positivo para que ele se achegue a uma religião, ao cristianismo, ao adventismo, ou a qualquer que seja o que nós estamos falando. É por isso que muitos são plurais, né? O camarada lá no seu perfil do Instagram, o que quer que seja, se diz cristão, mas ao mesmo tempo envolve ali esoterismo, ele é adventista, mas também é aquariano. Então, para ele, tá de boa. Então, a vida segue. Então, não tem esse problema com isso. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ter as duas experiências. Há também uma novidade, né? Ele é aberto a outras informações e é criativo. Essa abertura, ela não existe, digamos assim, de forma geral, ela não existe no paradigma moderno. O paradigma moderno, cada um tem o seu, cada um para o seu lado. Eu não aceito o seu, você não aceita o meu e vida que segue. Aqui não. Há uma abertura a ouvir e esse pode ser um ponto positivo. Imediatismo, no que se trata de uma era no qual o ato de esperar foi erradicado e o adjetivo em voga é a instantaneidade, né? O on demand. Está na mão, tudo na mão, né? Se apertar e travar, já muda. Essa internet não presta, vamos mudar para outra. Então, há essa intencionalidade. E a secularização, o homem pós-moderno não serve a Deus, mas Deus deve servir a ele. Então, esses são alguns conceitos. E aí eu já falei sobre isso, eu vou pular essa parte. Oportunidades, coloquei duas aqui. Aberta pluralidade, ele pode sair do barco que ele está e vir para o cristianismo ou para o adventismo. E também ele aceita que possui pressupostos. E isso aqui, queridos, é importante para a hermenêutica. Aceitarmos, a lição da Escola Sabatina falou sobre isso esses dias, aceitarmos que possuímos pressupostos é importante. O pastor, o doutor Richard Davidson, ele diz assim, nós não podemos ir à Bíblia com a mente vazia, mas podemos ir a ela com a mente aberta. Então, assumir que não vamos com a mente vazia é um passo para entendermos ela. Porque, indo a ela com a mente aberta, nós podemos beber dessa fonte e entender que os nossos pressupostos podem atrapalhar. E para como falou o Juscelino na fala dele, o paradigma moderno, não. O paradigma moderno, o camarada diz, eu sou isento. Eu não preciso e eu não consigo me envolver. Então, o cientista ele é alguém que está
a par, à distância da sua interpretação, né? Dos seus pressupostos. E aqui eu já caminho, já vou finalizando, né? Já chegando a quase 1 hora aí de fala, 50 minutos, com a frase do MacArthur, ele diz assim: a escritura é completamente suficiente para satisfazer a todas as necessidades da alma humana. Sugere que toda a verdade espiritual e é essencial e está contida na palavra de Deus. Pense nisso. A verdade das Escrituras pode restaurar a alma danificada pelo pecado, outorgar sabedoria espiritual, confortar o coração abatido e trazer iluminação espiritual. Em outras palavras, a Bíblia resume tudo o que precisamos saber sobre a verdade e a justiça. Ellen White, esse texto aqui, eu coloquei, é um texto que está na lição Escola Sabatina, de mensagem aos jovens, página 260, que diz: não leais a palavra à luz das antigas opiniões. Aqui Ellen White falando sobre pressuposições, né? Mas com a mente liberta de preconceitos, esquadrinhai-a cuidadosamente e com oração. Se ao lerdes vos sobrevém convicção e vedes que vossas acariciadas opiniões não se encontram em harmonia com a palavra, não tenteis fazer com que esta se conforme com as mesmas opiniões. Ajustem-se elas à palavra. Não permitais que o que tendes crido ou praticado anteriormente vos domine o entendimento. Abri os olhos do Espírito para ver as maravilhas da lei. Descobri o que está escrito e depois firmai os pés sobre a rocha eterna. Querido apóstolo Paulo, não é o Jacinto, é o outro aqui, outro Paulo, diz que toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver.